7. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 19, Campos de Caça. 4. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Um velho de aparência virtuosa me recebeu no galpão. Ah, tio. Fiquei me perguntando por que estava tão barulhento lá fora, mas parece que já temos um convidado. O guardião da floresta que mantém este lugar, o Sr. Harris, aproximou-se enquanto acariciava sua barba irregular. Eu sou Corin Luke, senhor. Estudante Corin Luke. 2 braçadeiras azuis. Isso é bastante impressionante. Eu tive sorte. Vamos ver. Sua pontuação é 117 pontos. Surpreendente. É a primeira vez que vejo um número assim. Esse foi um resultado natural, considerando como derrotei 2 dos alunos do segundo ano que deram mais pontos na floresta e fugi completamente dos alunos do último ano. Posso escolher minhas recompensas agora. Claro. Você pode escolher qualquer coisa, desde que tenha pontos suficientes. Ah! O Sr. Harris me guiou até os itens que estavam pendurados na parede do galpão. Havia itens como a faca de um javali e uma capa protetora de couro grau 3, mas o verdadeiro negócio aqui era a bile do tubarão-urso. A bile é um fluido produzido e liberado pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. Ursa. Mesmo que você tivesse que usar 50 pontos para isso, aumentou a força em 20 pontos e lhe deu uma habilidade chamada couro de urso-tubarão, que tornou sua pele mais tenaz. Mas não era isso que eu procurava. Ah! O Sr. Harris ficou impressionado com a minha escolha. A pequena semente imperceptível que estava bem no canto dos itens expostos. Você tem olhos lindos, não é? Definitivamente não estava pensando que você iria direto para a semente de mandragora. Essa semente foi a razão pela qual os veteranos do jogo almejavam 100 pontos, não importa o que acontecesse. Semente de mandrágora. Mandrake era um elixir poderoso que poderia capacitar significativamente o jogador de baixo nível no início. Mas esse não foi o fim. Sem cultivar isso imediatamente, eu poderia ir até um lago nos arredores dos campos de caça e obter uma peça escondida única. Há muitas pessoas hoje, então vamos entrar nesta floresta amanhã. Restam 17 pontos. Por favor, me dê isto e este aqui. Eu disse enquanto apontava para um nutriente vegetal que valia 6 pontos e um tampão de ouvido que custava 10 pontos. O nutriente era para o crescimento da mandrágora e se eu jogasse no vaso junto com a semente, poderia reduzir notavelmente o tempo que leva para crescer completamente de um ano. O protetor de ouvido era feito com o pelo da raposa prateada do norte e conseguia apaziguar a intensidade do grito da mandrágora, que era forte o suficiente para matar uma pessoa. Com isso, praticamente alcancei meu objetivo geral desta aula prática. Na iteração anterior, contamos com todos os tipos de barreiras e ferramentas mágicas, mas era algo que eu tinha que fazer sozinho, agora que Park Seo não estava aqui. Essa é uma viagem de compras e tanto. Saí do galpão e encontrei Craniel Luden procurando o núcleo quebrado entre os restos do golem. Você quer que eu te ajude? Estou bem. Você deveria apenas dizer obrigado em momentos como este, amigo. O golem de madeira que foi criado absorvendo a sujeira e as árvores da floresta era incrivelmente grande, então encontrar o núcleo era uma tarefa bastante difícil. Mas o núcleo tinha que ser encontrado para consertá-lo ou algo assim, então também não podíamos deixá-lo para trás. Estávamos vasculhando os restos mortais por um longo tempo e mal descobrimos quando mais estudantes chegaram de longe. Uau! Finalmente estamos aqui. Uok! Uok! Pessoas inesperadas ficaram em segundo e terceiro lugar. Havia Jaiger carregando uma grande massa, e Lark, que estava ofegante enquanto carregava um pesado livro de feitiços de capa dura. Espere. Corin. Por que você já está aqui? Estamos atrasados. Uok! Os idosos são muito cruéis. Estou em primeiro lugar. Vocês são o segundo e o terceiro. Os dois se viraram um para o outro, antes de correrem apressadamente em direção ao galpão sem trocar mais uma palavra. Naturalmente, Jaiger era muito mais rápido que Lark como cavaleiro. Uau! 19 pontos. Jaiger saiu do galpão espreguiçado.
Ele parecia ter derrotado muitos alunos do terceiro e quarto ano. E quanto a Cotovia? 15 pontos. Vocês dois estavam trabalhando juntos. Sim. Ele convocou um cavaleiro fantasma ou algo assim e era bom em controlá-lo. A propósito, como você chegou aqui tão rapidamente? É uma longa história. Oh sim. De qualquer forma, você quer ir para as salas de treinamento hoje? Claro. E você, Cranel? Mudei a conversa para Cranel. Meu. Isso deve ser o destino à sua maneira. Seria bom para nós comermos um pouco juntos e depois suarmos. Claro. Na iteração anterior, eu costumava cooperar com Cranel Luden com bastante frequência. Mesmo que eu o chamasse de fraco, isso acontecia apenas quando se tratava de brigas interpessoais. Contra grandes feras demoníacas, seu golem era o melhor tanqueiro, causador de danos, sem margem para dúvidas. Vamos comer Kinshildon hoje e não, Rumble. Foi então que a floresta sacudiu. Droga. Isso é chique. São os outros alunos do segundo ano. Isso não pode ser. Ao contrário de Jaeger e dos outros calouros, neguei essa possibilidade. 3 dos calouros nomeados não puderam lutar por minha causa. Alice Arden, do Honarsk e Cranel Luden eram todos incapazes de lutar mais, então o único que ficou para trás deveria ser o El, mas ela deveria ter perdido para Mari há muito tempo. Não havia como o atual El durar mais de 3 minutos contra Mari. Mari não é do tipo que desperdiça seu poder contra alunos abaixo da terceira série. Havia dezenas correndo ao mesmo tempo ou algo assim. Mas se fosse isso, ela poderia ter amplificado um pouco a força de seus feitiços de baixo grau. Foi então. Uma enorme parede de gelo subiu no ar enquanto destruía uma parte da floresta. Foi o feitiço de combinação de Mari, Frost, que estava no nível de alto grau. As feras demoníacas estão fugindo. O que? As feras demoníacas não tinham medo. Força não era o que importava ao induzir algo semelhante ao medo. Era preciso ter uma natureza demoníaca semelhante a eles. Não importa quão forte fosse um humano, eles entrariam de forma imprudente. Mari foi forçada a usar o feitiço de alto grau. Frost Combination, Multi-Shield. E as feras demoníacas estavam fugindo. Para que algo assim aconteça. Não me diga. Uma tremenda quantidade de força rugia nos céus. A explosão da aura maligna e os sinais de destruição mostravam seu significado. Maria do Naref era um gênio. Nascida como a primeira filha de uma família de agricultores, ela trilhou o caminho da magia e foi elogiada como um gênio por todos ao seu redor. Esta menina inocente e animada do campus subiu uma ladeira fácil, longe de frustrações, fracassos e desespero. Isso não mudou mesmo depois que ela entrou na academia de guardiões. Ela era naturalmente dotada de interpretação de fórmulas e foi abençoada com mana. Depois de aprender uma coisa, sua mente poderia compreender 10 coisas de tipo semelhante e ela foi referida como a sucessora do maior mago da história, a professora Senor Giuseppini. Era por isso que a coisa diante de seus olhos era o medo que negava tudo sobre ela desde o âmago. O rasgo próximo ao seu pescoço estava queimando de dor e uma quantidade irreal de dor impedia seu cérebro de funcionar corretamente. Eu tenho que analisar. Mas, o que ela poderia fazer depois de uma análise? Ela viu com os olhos e sentiu com a pele, mas seu cérebro se recusou a admitir. Os dedos finos e delgados do oponente eram como as garras venenosas de um matador de deuses que rasgaram sua dimensão. Os lábios vermelhos e os dentes brancos do oponente estavam abertos como os de um cachorro raivoso, e seu olhar manchado de sangue era escarlate como se estivesse encharcado com o sangue de seu coração. E a pele branca que parecia tão macia quanto farinha finamente moída era ridiculamente grossa o suficiente para ignorar uma explosão de mana. Ela não estava usando aura para proteger seu corpo nem suas garras estavam afiadas graças a uma especialidade. Era apenas um físico extremamente forte que estava em um nível totalmente diferente. Foi um desastre criado pela combinação de um corpo vasto inquebrável e uma abundância de aura demoníaca que era tão densa que poderia rasgar o adamantium. Não. Feitiços de baixa qualidade não funcionarão. A tal ponto que ela teve que ignorar as palavras de advertência do professor Sênior de que ela não poderia usar feitiços ofensivos acima do nível médio. Maria foi empurrada para um canto. Ela já havia quebrado as regras usando vários feitiços defensivos de alto nível. Mas isso ainda não lhe permitiu parar o diabo. Quang.
Os fragmentos da barreira quebrada atingiram seu pequeno corpo junto com uma onda de choque. Kung. Seu corpo bateu em uma grande árvore. Não se sabia se era um sangramento nasal ou um ferimento no pescoço, mas sangue quente escorria de sua cabeça. Ela estava assustada. Seus olhos estavam tontos e tudo parecia vazio, como se o mundo tivesse parado. O barulho que estava tocando sua cóclea não estava mais lá, e a cena caótica da floresta ao seu redor nem sequer apareceu em sua visão. Grr. A fera se aproximou dela. Não venha. Não era um cavaleiro nem um mago, mas uma personificação da violência. Foi um desastre natural suprimido na forma de um humano e Mari logo chegou à conclusão de que feitiços defensivos não seriam suficientes para salvá-la. Não venha aqui. Combinação de geada, neve. É o bastante. Naquele momento urgente, o que parou os dois foi a voz aguda do professor sênior. Pare aí. Uahã. Ah, estou vivo. Eu não morri. Imediatamente após perceber isso, Maria sentiu-se aliviada quando sua consciência desapareceu rapidamente. A aula prática nas áreas de caça produziu um resultado bastante inesperado. Em primeiro lugar, um aluno do 5º ano como eu ficou em primeiro lugar com o maior número de pontos. E o outro evento notável foi a luta entre a caloura mais forte, Uahã, e a aluna mais forte do 2º ano, Mari do Narif. Uma batalha entre 2 graus 1. Todos dentro dos campos de caça tinham visto o resultado da batalha, mas será que alguém adivinharia que eles não estavam usando toda a sua força? Será que eles ousariam imaginar que aquelas duas pessoas, que atualmente eram consideradas de grau 1, acabariam se tornando existências elevadas do grau único? Por enquanto, e a vitória de Uahã, eu acho. Uahã, com suas habilidades seladas devido às restrições, era uma fera oprimida. Mesmo que sua forma original estivesse dormindo, sua natureza inata era de uma besta demoníaca, e estimulá-lo demais acabaria despertando um monstro de grau único. Foi por isso que a briga entre Mari e Uahã não foi um bom sinal. Foi algo que acendeu o estopim da bomba relógio chamada Yavenli Yaxa. Quem é você? Um calouro? No corredor em frente à enfermaria, fui parado por alguns alunos do último ano que andavam inquietos. Sou calouro, Corin Locke. Vim visitar a Senior Mari. Vendo os doces e o buquê de flores em minhas mãos, os colegas de Mari deram um passo para trás. Logo, uma garota de cabelos castanhos, que se bem me lembro era amiga de Mari e a primeira vítima. Isabelle recebeu o buquê de flores. Suspiro. Ela precisa descansar por enquanto. Aparentemente, apenas o médico e o professor sênior podem entrar. Eu vou guardar isso para você, então não se preocupe. Obrigado. Por favor, diga olá para Mari sênior por mim. Deixando para trás Isabelle e os alunos do 2º ano, saí do prédio. O catalisador para Mari despertar para ser uma classe única foi o encontro com o assassino da cidade do nevoeiro, John Doe, que aconteceria em um mês. Eu não tinha certeza de como as moléculas demoníacas funcionavam dentro do corpo de Mari, mas ainda havia muito tempo. Contanto que eu aumentasse minhas estatísticas durante as missões de fim de semana e recebesse a ajuda dos calouros, isso definitivamente deveria ser possível. Não houve necessidade de atingir a última fase 4 e, desde que pudéssemos ir para a terceira fase, meus arranjos atuais deveriam ser suficientes. Será administrável desde que sigamos o cenário principal. Posso resolver isso mesmo sem o jogador. A razão pela qual eu me preocupei em mostrar meu poder para os personagens nomeados de grau 2 também foi parcialmente por causa disso, porque não havia como eles ajudarem se um fraco de grau 5 de repente se aproximasse deles e propusesse uma cooperação. A primeira demonstração de interesse pelo jogador é quando o jogador mostra seus talentos e força inatos. Assim, esta aula prática foi como a minha autoapresentação, dizendo aos alunos do 2º ano que eu não era alguém a ser ignorado. Mais uma semana e os personagens nomeados deverão voltar a si. É quando farei uma oferta para formar um grupo. O chefe final do primeiro arco de Heroic Legends of Aran, o Nick Grad Vampire, Mari do Narif. Enquanto esperava que sua história não terminasse em infortúnio desta vez, atravessei as estradas pavimentadas da academia. As corujas choravam ao entardecer quando Mari abriu os olhos. Ah! Sob o teto familiar, Mari ergueu o corpo na enfermaria escura. NNN. Mari. Isabelle, que estava recostada na cama dormindo, acordou com um farfalhar. Quando ela percebeu que sua amiga havia acordado,
Ela imediatamente levantou a voz. Maria. Você está bem? Seu pescoço está bem? Sem prestar atenção aos cabelos desgrenhados, Isabelle observou o estado de Mari. Embora a maior parte do sangue tivesse sido removida de seu cabelo, ainda havia sangue seco caindo lentamente, e a bandagem em volta dos ombros ainda apresentava sinais de sangue vazando. Aquele calouro. Isso é claramente demais. Mesmo que você só pudesse usar feitiços de baixo grau. A garota enfurecida falou mal da estudante caloura que havia sido isolada pela professora Senhor Giuseppini. Ao dizer que não estavam em condições justas, Isabelle disse a Mari que não havia motivo para ela se sentir desanimada. No entanto, sem ouvir nenhuma de suas palavras, Mari lentamente virou seu olhar vago para o lado. O luar brilhava pela janela. O pescoço de sua amiga que brilhava sob aquela luz sonhadora. Sedento. Parecia tão atraente quanto uma fruta madura. Chefe final do primeiro arco, Maria do Narefe. Classificação da aura, médio superior, 9.400. Classificação de mana, único superior, 66.700. Especialidade, amplificação de mana, lei do sangue, convocar familiar, reino do sangue. Nota geral, nota única. Missão principal, Maria do Narefe. Dificuldade, S. Prazo, falha após a morte de Maria do Narefe. Recompensa. Iquile THE Player of THE Academy. Capítulo 20, Maria do Narefe. 1. Os personagens-chefes de cada um dos arcos de Heroic Legends of Aran foram inimigos difíceis que levaram o jogador mais fundo no mundo envolvente. A chefe do primeiro arco, Maria do Narefe de Vampire, era uma personagem trágica que de repente jogou um dos aspectos-chave deste mundo para o jogador. Sua aparição repentina como chefe do nível final, o Nikigrad, permitiu ao jogador sentir o quão imensamente forte ele era, ao mesmo tempo em que exibia a natureza heróica do jogador que lhe permitiu superar o problema no final. Ao mesmo tempo, mostrou a queda de Maria do Narefe, que se manteve resilientemente agarrada à sua natureza humana mesmo face a um incidente tão trágico. A vida na academia, que parecia ser divertida no início da história, de repente se tornou sombria em um instante, e foi por meio desse episódio que os desenvolvedores mostraram suas verdadeiras cores. Essa foi a tragédia que tive que me desafiar, agora que o jogador não estava aqui. Meu trabalho era salvar a garota que enfrentou um grande infortúnio e um fim terrível. Foi o destino que nem mesmo o protagonista deste mundo conseguiu mudar, e foi por isso que Park Seo tentou aproveitar esta tragédia da forma mais eficiente possível. Mas isso foi realmente uma tragédia imparável. Para ser franco, esse não foi realmente o caso. Com preparativos suficientes. E com bastante fé. Contanto que superássemos tudo isso com membros bons o suficiente, a infeliz história daquela garota era na verdade uma que poderia levar à salvação com relativa facilidade. Foi por isso que não queria que esta história seguisse o enredo original. Eu não queria que a história dela terminasse em infortúnio como as sequências do destino que atendiam pelo nome de cenário, assim como resistia ao jogador que insistiu na eficiência, na monopolização e no jackpot. Quero um final feliz para a história dela. E daí se eu estiver sendo um pouco ineficiente? E daí se eu não consigo engolir tudo sozinho? E também, como isso é um problema mesmo que eu não consiga ganhar a sorte grande e tenha menos benefícios. Tudo está bem desde que tenhamos menos mortes. Precisamos mesmo de um motivo para salvar pessoas? A lição desta noite deveria ser ministrada por Lady Josephine em preparação para uma missão externa. Era um curso obrigatório do primeiro semestre, onde ouvíamos teorias sobre coisas práticas como acampar ao ar livre e administrar alimentação, e realizaríamos uma missão externa real como teste. Cara, você ouviu isso? Eu estava abrindo meu livro e me preparando para a aula quando Jaiger apareceu e sussurrou para mim. E aí? Você conhece o Erran? Aquela cadela demoníaca? Foi muito preocupante ver Jaiger dizer isso, embora o Erran pudesse dobrá-lo até a morte usando 2 dedos. Porém, essa foi a impressão compartilhada por todos da turma. Embora ela estivesse vestindo roupas de freira da igreja, qualquer um poderia dizer que as correntes enroladas em talismãs estavam lá para restringi-la. Porque um aluno usaria roupas restritivas? Isso naturalmente os fez vê-la como um demônio. Ouvi dizer que ela estava isolada. Isolamento, hein? Sim. Aparentemente há uma instalação especial nesta academia que tranca demônios perigosos dentro dela. Jaiger continuou narrando várias teorias da conspiração,
Mas não estava completamente errado. Realmente havia uma instalação especial nesta academia dedicada aos demônios. Para ser justo, era mais uma instalação de retificação que tentava ajudar os demi-humanos a controlar seu excesso de mana e violência. Além do fato de haver uma barreira que suprimia um pouco seus poderes, era apenas uma acomodação pessoal sofisticada. Warren usou mais poder do que o necessário para machucar Mari, então era natural que ela recebesse algum nível de repercussão. O que eu não entendi foi por que Warren já havia começado a se mover. Ela deveria estar ouvindo palestras em silêncio. Foi o mesmo na iteração anterior e no jogo. Ela incitou o medo dos arredores por ser um demônio, mas não fez nada em particular e rapidamente passou despercebida. É por isso que aquele monstro. Chamá-la de monstro é um pouco. Oi, os demi-humanos não são praticamente apenas demônios. Você tem algum demônio ao seu redor, Lark? Pense em quantos humanos eles mataram. Lark entrou na conversa e a conversa estava prestes a se prolongar quando uma professora vestindo uma túnica larga entrou depois de abrir a porta. Olá pessoal. Eu sou a professora Lulara Marsdalsheim e a vice-diretora Josepine e tem outras coisas para participar hoje, então irei dar a palestra em vez disso tio. Lady Josepine era conhecida por não alterar o horário, a menos que houvesse um problema sério. Por que alguém como ela faltaria a uma aula? É por causa de Warren? Considerando como Warren criou uma grande confusão durante a aula prática, era compreensível que uma medida especial fosse tomada. Sem pensar muito nisso, encobri o pequeno evento. 6 caminhos da lança. Quinto estilo, Clank. O baque ensurdecedor que ressoou pelas salas de treinamento provavelmente atraiu a atenção de outros estudantes. Eles teriam se aglomerado se não fosse pela cortina de privacidade. Já se passaram 3 dias desde o término da aula prática nos campos de caça. Nos últimos 3 dias, fui direto para as salas de treinamento depois das aulas e passei todo o meu tempo aqui. Minha força de combate que testei nos campos de caça foi bastante satisfatória. Mesmo eles ainda sendo muito inexperientes, ainda consegui derrotar Alice Arden, uma personagem forte, e o usuário Golem Cranioluden. No entanto, isso ainda estava longe de ser suficiente. Eu provavelmente tinha melhores sentidos de luta do que Park, mas minhas estatísticas eram mais fracas em comparação com como ele estava neste momento. Deixando de lado o nível que alcancei com minha lança, o problema era que meu corpo não conseguia lidar com a aura condensada. Minhas palmas rasgadas e as veias salientes eram a prova disso. O que foi uma sorte, no mínimo, foi que as feridas deixadas pelo recuo da habilidade já estavam sendo recuperadas graças à regeneração do guerreiro tenaz. Eu poderia realmente ser capaz de me recuperar mesmo se meus intestinos caíssem. A julgar pela velocidade da regeneração, provavelmente estava no nível de uma habilidade de grau 2. Mas não pude testá-lo tanto. Talvez tenha tido que me machucar de propósito só para testar. A aura condensada que funcionava em alinhamento com os 6 caminhos da lança era uma habilidade com um risco muito grande, mas a habilidade regenerativa veio para a embreagem e compensou muito o risco. Mas ainda assim, a melhor escolha era obter um corpo que pudesse suportar a habilidade. Então aqui estava eu hoje, treinando diligentemente novamente. Ela ainda não saiu do hospital? Sim. Parece que ela ainda está muito doente. 1. Os alunos do segundo ano pareciam bastante estranhos atualmente. O tema principal da discussão foi Mari, que não aparece há 3 dias desde o incidente nos campos de caça. Foi compreensível no primeiro dia, mas desde o segundo dia, sua colega de quarto, Isabelle, também não pôde ser vista e ninguém foi autorizado a visitar Mari. Naturalmente, teria sido difícil sair ileso após um confronto com Warren, mas Mari foi a chefe final do primeiro arco. Não ser capaz de ver o primeiro chefe de grau único de Heroic Legends of Aran me deixou bastante ansioso. Devo tentar visitar o hospital? Eu estava andando pelo campus da academia com esse pensamento em mente quando me deparei com uma pessoa inesperada. Enormic. Não. Alice Arden estava enrolada em bandagens enquanto comia um croquete de batata e ficou muito surpresa ao ver meu rosto. Por que você está tão surpreso? Gole. Não, não. Eu não estou surpreso. Seus ferimentos melhoraram. Ah, sim. Não senti pena nem nada por ter causado ferimentos. A cortesia comum na academia era abster-se de culpar os outros pelas feridas causadas durante as aulas e práticas. Seus ossos estão fraturados? Não.
São apenas algumas rachaduras. Só preciso descansar mais alguns dias. Em vez de bloquear a aura condensada com aura, a melhor opção é compensá-la usando a mesma ressonância. Não há razão para se preocupar em bloquear uma grande quantidade de energia pela frente. Seus olhos tinham um brilho estranho enquanto ela olhava para mim. E aí, senhor Corin? Você é realmente um cavaleiro de grau 5. Oh, aquilo. Mostrei a ela minha carteira de estudante e a placa que dizia cavaleiro da 5ª série. Ver. Eu sou um cavaleiro de grau 5. Que tipo de cavaleiro de grau 5 vence um cavaleiro de grau 2? Você está talvez se disfarçando. Não, sou definitivamente mais fraco que você. Você está mentindo. Estou falando sério. Aqui. Dei um soco repentino na incrédula Alicia. Foi o golpe mais rápido que consegui dar, mas Alicia rapidamente parou meu punho com o croquete de batata ainda nas mãos. NNN. Vê isso. Era para ser uma emboscada, mas foi fácil para você parar, certo? Não importa quanta força eu colocasse em meu punho, não conseguia retirá-lo e tudo que pude fazer foi balançá-lo para frente e para trás algumas vezes. Foi uma diferença esmagadora de poder e até Alicia pareceu surpresa com isso. Seus olhos pareciam dizer que ela não esperava que eu fosse tão fraco. A diferença entre um cavaleiro de grau 2 e um cavaleiro de grau 5 é como a do céu e da terra. Você é mais forte que eu, mas... Eu adicionei um pequeno truque ao meu punho. Assim que uma explosão de aura densa passou por sua palma, Alicia rapidamente recuperou a mão, nervosa. Já era tarde demais quando ela levantou os braços tardiamente para se proteger, e meu dedo já estava cutucando sua bochecha. Sempre serei eu quem sairá por cima. Hugo. Por favor, retire sua mão. Havia um raro sinal de frustração em sua expressão, algo que você não veria com frequência em alguém tão dócil quanto ela. Isso era de se esperar, porque ela era uma candidata sucessora de uma renomada família de esgrima. Não importa quão baixa autoestima ela tivesse, ela ainda estaria descontente com o jargão de um ninguém aleatório da 5ª série. Uma vez vi Lune Arden lutando. Lune Arden. Ela era a irmã mais velha de Alicia Arden, de outra mãe, e uma concorrente que almejava o cargo de sucessora. Alicia ficou visivelmente sombria no momento em que mencionei o nome dela. Sim, eu sei do complexo de inferioridade que você tem por Lune Arden e do seu medo. O alvo da sua admiração e terror. O relacionamento dessas irmãs foi muito mais complicado do que o esperado. Você é conhecido da minha irmã mais velha. Não. Eu te disse que acabei de vê-la brigando à distância. Na verdade, nós lutamos juntos no mesmo grupo com bastante frequência, mas, bem, esse não foi o caso nesta iteração, então eu não estava mentindo. Ela era forte. Provavelmente o mais forte de todos os espadachins que conheço. Pode ser engraçado como uma pessoa aleatória de grau 5 estava dando avaliações sobre um possível espadachim de grau único, mas Alicia estava falando sério quando me ouviu. Havia muitas coisas que Alicia ouvia o tempo todo. Você está pior do que sua irmã. Sua irmã teria feito diferente. Sua irmã costumava fazer isso quando tinha a sua idade. A razão pela qual Alicia Arden desistiu de ter qualquer esperança em sua esgrima também resultou da diferença em suas habilidades e da comparação constante. Mas, mais do que tudo, provavelmente houve também a vigilância e o desprezo que ela recebeu como filha ilegítima. Mas em termos de talento, você é melhor. Alicia perguntou de volta enquanto inclinava a cabeça de maneira carinhosa. Ela então piscou os olhos repetidamente como se essas palavras estivessem completamente fora de suas expectativas. Eu posso garantir isso. Seu talento na espada é superior ao de sua irmã. Isso é impossível. Não há. Não há como eu ser melhor que a irmã mais velha. Depende de você acreditar ou não, mas já que você está na academia de qualquer maneira, é melhor tentar seriamente. Você é realmente um cavaleiro de grau 5. Só tenho um pouco mais de experiência do que os outros. Por 3 anos, lutei contra inúmeros monstros enquanto limpava o cenário. Nenhum deles era mais fraco que eu e eu nunca fui o forte em uma luta, mas... nenhuma daquelas montanhas de potências conseguiu me vencer. Eu estava prestes a entrar furtivamente no local de caça depois de um jantar rápido, mas percebi como o campus estava turbulento. Você achou? Não, vou para a periferia. Seriamente. Fiquei muito inquieto.
As duas pessoas que passaram naquele momento eram a professora Dana do departamento de magia e o professor Fermac da do departamento de cavaleiros. Eles eram os guardiões simbólicos da Academia Mercarva. Além deles, havia também alguns guardas de segurança correndo e o campus estava em um estado geral muito desordenado. Algum dos sujeitos do experimento escapou ou algo assim? Considerando como a professora Dana, que realizou experimentos ao vivo com feras perigosas, também esteve aqui, pode ser por causa da fuga de uma fera demoníaca ou de um espírito demoníaco do laboratório. Era bastante raro, mas frequente na Academia Mercarva. Mesmo no jogo, a luta contra o chefe de Mari aconteceu no laboratório. Ela moveria as feras demoníacas daquele lugar como seus familiares e derrotá-las seria a primeira fase da luta. Bem, ainda faltava um mês. Longe dos olhares de outros alunos e professores, cheguei a um certo lago localizado na esquina dos campos de caça. Devido à distância do centro, não foi administrado adequadamente e havia muitas ervas daninhas altas nas proximidades. Eu estava aqui para conhecer o ser que morava neste lugar. Mas primeiro tive que tirar um pouco de água dos olhos. Você, Enquanto dava um grito barulhento, balancei meu corpo. Minhas mãos cambaleantes carregavam a semente de mandrágora. Não. Estou a cair. Caí de maneira exagerada e joguei a semente no lago. Isso não pode ser. O que devo fazer? Não. O que eu deveria fazer? Não. Continuei gritando enquanto dava uma olhada. Ao cair no chão, agi como se estivesse almejando o Oscar de melhor ator. Foi definitivamente um ato incrível, mas parecia que ainda não estava picante o suficiente. Não. A única semente deixada pela minha mãe. Bolha. Está aqui. Forcei mais algumas lágrimas quando o centro do lago começou a borbulhar quando um velho apareceu de dentro. Por que você está chorando tanto? O velho apareceu depois de ficar comovido com meu ato incrível e olhou para mim com um sorriso benevolente. Uma peça escondida que só poderia ser usada uma vez em Heroic Legends of Aran, que teve a narrativa escrita pela equipe de cenário de uma empresa coreana. Era o Deus do Lago. O Lenhador Honesto. Era um conto de fadas famoso na Coreia e o original era das Fábulas de Esopo ou algo assim. Foi uma história muito famosa em que Deus pergunta: foi isso que você perdeu? Ao lenhador que jogou um machado de ferro no lago enquanto lhe mostrava machados de ouro e prata. Este Deus do Lago também existia em Lendas Heroicas de Aran. E enquanto caminhava por este lago, haveria uma pergunta: você deixará cair algum item dentro? Então era bastante comum os jogadores jogarem vários itens dentro do lago. Como o original era sobre machados de ouro e prata, a maioria dos jogadores jogava armas que estavam abaixo do grau único, mas não levava nenhum resultado, não importando quantas armas as pessoas jogassem dentro. Mas os veteranos do jogo não eram alguém para ser desprezado. Eram pessoas que faziam todo tipo de coisas malucas que outros nem sequer tentavam. Tentei jogar 500 itens de lixo no lago Orgelou, óbvio chamado desafio de lixo, que começou por um dos jogadores, e entre os jogadores estavam bravos heróis que até deixaram cair itens preciosos dentro. E eu fui um desses bravos heróis. Esta semente dourada é sua. Não. Essa semente dourada não é minha. Esses desenvolvedores nerds devem ter rido sozinhos enquanto se perguntavam se alguém algum dia encontraria essa peça escondida. Esta semente prateada é sua. Não. Essa semente prateada não é minha. Que tipo de retardo mental deixaria cair a semente de uma mandrágora que você teve que trocar por 100 pontos arduamente conquistados? Bem, fui eu. Então esta semente deve ser sua. Sim. Está correto. Essa definitivamente é minha semente. Vejo que você é um homem honesto que não fica ganancioso ao ver ouro e prata. Em homenagem à sua honestidade, darei a você todas as 3 sementes. Oh meu Deus! Muito obrigado. O Deus do Lago desapareceu depois de me dar as 3 sementes. Mesmo se você deixasse cair mais itens dentro, esse Deus do Lago não apareceria mais. Era uma peça escondida que só poderia ser usada uma vez. Depois de verificar se o Deus do Lago não estava aqui, voltei-me para as lindas sementes em minhas mãos. Semente dourada amarela de uma mandrágora. Semente prateada branca de uma mandrágora. Semente de mandrágora. Agora, isso é um bug idiota. A honestidade é dominada. Mandrágoras para sempre. Equile THE Player of THE Academy capítulo 21.
Maria do Narev. 2. As sementes de mandrágora que recebi do deus do lago brilhavam como pedras preciosas. A semente de mandrágora normal já tinha o efeito de aumentar muito a capacidade de mana de uma pessoa, mas essas sementes de ouro amarelo e prata branca tinham usos muito especiais para elas. Isso era natural, considerando que eram preciosos ovos de Páscoa que só poderiam ser obtidos através deste método em Heroic Legends of Aran. Na iteração anterior, Paxiu tinha o ouro amarelo, então eu só peguei o prata branco para mim, mas só isso já me trouxe grandes benefícios. Desta vez, o ouro amarelo, a prata branca e as mandrágoras normais eram todas minhas. A mandrágora normal poderia ser compartilhada com 2 ou 3 outras pessoas depois de fervida em água, mas o ouro amarelo e a prata branca eram melhor consumidos crus, e isso faria uma grande diferença. O único problema era que eles imediatamente soltavam um grito tremendamente ridículo quando eram colhidos, mas isso não era grande coisa. Fui para o dormitório com um sorriso brilhante no rosto. Faltavam cerca de 3 semanas para o dia D em que Maria despertava como vampira. Até então, meu trabalho era treinar Alicia, contratar Doron, o mercenário das espadas voadoras, persuadir o druida da floresta Velone e fazer amizade com o usuário do Golem, Canel. HMM. Perfeito. Era um plano tão perfeito que não havia razão para acrescentar mais nada. 4 dias depois da aula prática nos campos de caça, eu estava andando pelo corredor depois de uma aula matinal e vi alunos do 2º ano que haviam acabado de terminar a aula. Você viu Isabelle esses dias? Não. Ela não estava com Maré. Aparentemente ela está doente. A professora Josepine disse que houve um acidente durante a aula prática. Eu não pude nem visitá-los da última vez que verifiquei. Maria e Isabelle. Aconteceu alguma coisa com os dois? O assunto desta vez não era Mari, mas uma aluna do 2º ano chamada Isabelle. Eu normalmente teria ignorado a conversa deles, mas o nome inesperado que chegou aos meus ouvidos foi Isabelle entre todos os nomes possíveis. Isabelle Kirmin. Colega de quarto de Mari no dormitório e a primeira vítima do incidente com vampiros. Ela era uma personagem secundária cujo nome nem foi compartilhado no jogo, mas eu sabia o nome dela graças à minha experiência na iteração anterior. A garota que foi descoberta inconsciente depois de ter seu sangue sugado, essa mesma garota estava na enfermaria e não eram permitidas visitas. Isso foi apenas uma coincidência. Isso é o que meu cérebro estava me dizendo, mas meus instintos inquietos diziam o contrário. Não havia provas suficientes. Atravessar a enfermaria era o último método em que confiar, e havia um lugar para onde eu tinha que ir antes de tudo. Em uma mansão localizada ao norte da academia havia um alojamento reservado para alunos especiais. Fui oficialmente registrada como a residência pessoal dos alunos com melhor desempenho de cada ano, mas atualmente era dedicada a apenas uma pessoa. Iaxa Celestial, Wahan. Um demi-humano de grau único que devastou completamente o castelo do Loa do continente oriental. Depois de convidá-la como estudante, o presidente preparou este lugar para Wahan morar sozinha. Pode ter sido uma tentativa de respeitar o seu estilo de vida, mas o formato ocidental do edifício também foi modificado tanto quanto possível para o leste. Por favor, não saia por enquanto. Quanto ao seu estudo, eu mesmo cuidarei dos preparativos para você mais tarde. Já se passaram 4 dias desde que a bruxa estrita disse isso para Wahan. A bruxa, que lhe disse que haveria aulas especiais personalizadas todos os dias, ainda não se mostrava. Talvez ela estivesse extremamente ocupada fazendo alguma coisa. Sem nenhum visitante chegando à casa, o barulho exagerado do virar das páginas do livro era a única fonte de som que ressoava pela casa habitada por uma garota. Tedioso. A história dentro do livro teve um final feliz, mas o rosto da garota que estava lendo estava cheio de insatisfação ao fechar o livro. Lendo vários livros em apenas um dia, ela percebeu mais uma vez que foi colocada em uma situação em que não tinha permissão para fazer nada. Sua semi-prisão foi por causa de sua participação na aula prática. Foi algo que ela caprichosamente pediu por um simples desejo de observar e observar o garoto fraco que tinha que sobreviver em meio a brigas de estudantes. Infelizmente, ela também não conseguiu fazer isso. Olhando pela janela do 2º andar, ela olhou fixamente para a árvore no jardim enquanto um espírito rebelde crescia dentro dela. Devo pular a cerca? Mesmo que aquela mulher barulhenta afirmasse que não deveria fazer isso, não havia razão para Wahan obedecer ao seu comando. Mas,
Ao mesmo tempo, não havia razão para desobedecer a isso. Então ela estava olhando para a cerca escondida pela árvore em flor enquanto hesitantemente ponderava sozinha quando... Nossa, lá vamos nós. Ah, eu sabia. Você está aqui. Um menino que teria sido confundido com um homem das cavernas se não fosse pelas roupas caiu em cima do galho. Aham. Já nos conhecemos, não é? Meu nome é Corin Luke. Pode ser um pouco repentino, mas trouxe algo porque não queria vir de mãos vazias. Corin Luke sorriu enquanto tirava uma caixa de bolo que era vendida na loja de sobremesas da academia. Aham não teve o bom senso de dizer se isso era uma ação respeitosa ou algo que justificava que ele fosse repreendido como um invasor ilegal. Você pode abrir a janela para mim? Ela estava olhando para ele vagamente quando o menino coçou as bochechas e murmurou, talvez ela não possa me ouvir, antes de olhar para a janela. Ele então colocou o pé no parapeito da janela e abriu a janela. Ah! O menino parecia que iria pular imediatamente para dentro da sala, mas de repente mudou de ideia e deixou cair lentamente o bolo antes de retornar ao seu galho. Entrar nas instalações sem permissão é contra as regras, sabe? Acho que você já os está quebrando. Estou parado no galho de uma árvore aleatória agora. Ao dizer a ela que a forma como a ação é descrita é mais importante do que a ação em si, Corin ampliou seus horizontes sobre os caminhos de um delinquente. Eu tenho uma pergunta. O que é? Warren considerou que não havia problema em responder sua pergunta. Por estar entediada nos últimos 4 dias, ela se tornou um pouco mais benevolente. Lady Josephine alguma vez voltou nos últimos 4 dias? Para fazer uma pergunta como essa e analisar a resposta que retornaria. Quantas coisas Corin Lorque precisava saber. Embora jovem e instintivo, o cérebro inteligente da garota formou uma avaliação de Corin Lorque a partir dessa pergunta. Perguntar sobre seu objetivo, entretanto, seria totalmente sem sentido. Informação era algo que poderia ter todos os tipos de valores dependendo da perspectiva e do contexto. Então não havia razão para Warren se preocupar em pensar sobre o que inferiria após uma investigação sobre a localização de Lady Josephine. Não. Nenhuma única vez. Obrigado. Parecia que ele havia coletado todas as informações necessárias. O menino se virou, mas logo se virou para ela como se lembrasse de algo e olhou nos olhos dela. Os olhos vermelhos de um fantasma que as pessoas do Oriente rotularam como assustador e sinistro. Na frente dela estava uma fera que estava em um reino absolutamente incomparável para ele, mas mesmo assim os olhos de Corin permaneceram firmes. Vou comprar uma refeição para você na próxima vez. Corin Lorque deixou um juro pelo preço daquela informação antes de desaparecer novamente no mundo além da cerca. Lady Josephine não estava em lugar nenhum e deixou Warren, alguém que mais precisava ser monitorado na Academia Mercarva, por conta própria. Era compreensível que o presidente Irion não pudesse supervisioná-lo o tempo todo por causa de suas circunstâncias únicas, mas uma das maiores potências da academia, Lady Josephine, deixar Warren sozinha era uma coisa inimaginável de se fazer. Eu não tinha certeza do que era, mas as coisas estavam indo de forma diferente da trama original. Isso é suficiente para formar uma dúvida. Mas preciso de provas. Já era meio certo a essa altura. Mas continuei procurando provas e consegui uma na enfermaria. Desculpe. Você não pode visitar a senhora Mary agora. E é o mesmo para a senhora Isabelle. A professora Senior Josephine deixou bem claro que os dois precisam de muito descanso. Na recepção da enfermaria, perguntei se poderia visitar Mary e recebi uma rejeição clara. HMM. Não tenho permissão nem para ver o rosto dela? Há algo urgente que preciso contar a ela. Me desculpe. Não há nada que possamos fazer até que eles recuperem um pouco as forças. Mas se houver algo que você gostaria de dizer a eles ou algo para dar a eles, você pode nos dar e nós garantiremos que eles recebam. Ah, entendo. Por favor, dê a ela meus cumprimentos. Só a verei mais tarde, quando ela voltar a ser saudável. O pedido de visita foi negado, o que geralmente nunca acontecia, a menos que estivessem gravemente feridos. Além disso, os dois estavam na mesma sala, e isso era muito suspeito por ser uma coincidência. Homem jovem. Este lugar está fora dos limites. O Sr. Crone da equipe de segurança 3 estava aguardando à porta da sala. Era possível forçar minha entrada, mas isso iria antagonizar toda a academia em um instante. Ah! Você é o Sr. Crone da equipe de segurança 3, certo? A professora Senior Josephine me enviou aqui.
Lady Josephine fez isso? Pelo que? Ele não ficou particularmente intrigado quando eu lhe contei que estava aqui sob o comando de Lady Josephine. Como esperado, parecia que Lady Josephine foi quem alocou um guarda de segurança para este lugar. Ela me disse para trazer um pouco de comida e bebida para você tomar no meio da sua postagem. Oh, ela fez. Lady Josephine é uma grande superiora, não é? Dei a ele um sanduíche de carne e um leite de morango que preparei depois de ser recusado na recepção. A propósito, gravada no sanduíche estava a runa. Traço Ingus. Era uma runa que desejava boa fertilidade para uma mulher grávida, mas uma pessoa normal comendo alimentos com esta runa teria diarreia. Quack. Sinto muito, Sr. Crone. Mas você não tem prisão de ventre, afinal. Esta é a sua chance de deixar tudo sair e ser livre. Esperei na esquina e verifiquei o Sr. Crone correndo até o banheiro antes de entrar no quarto de Mary. Em cima da única cama do quarto estava alguém respirando silenciosamente durante o sono com o cobertor estendido sobre o rosto. Enquanto esperava estar reagindo exageradamente às coisas, caminhei silenciosamente até abaixar o cobertor e vi Isabelle Kirmin. Mary não estava em lugar nenhum e só havia Isabelle deitada na cama. Não. Isso não pode ser. Ainda deveria ter faltado um mês. Não é muito cedo. Abaixei lentamente o vestido para ver seu pescoço. Havia duas marcas pontilhadas em seu pescoço que se fechavam gradualmente. Aquela ferida que parecia ter sido feita por presas afiadas tinha coágulos de sangue em cima delas. Saí rapidamente da sala e pensei comigo mesmo por um longo tempo. Por quê? Como? A ferida no pescoço de Isabelle foi definitivamente algo deixado para trás depois de seu sangue ser sugado. Esse era o lugar que os vampiros instintivamente mordiam quando sugavam o sangue dos humanos. Por sua vez, isso significava que Maria do Narefa havia acordado como vampira. Eu não tinha ideia de por que as moléculas demoníacas no corpo de Maria foram despertadas, porque havia todo tipo de razões potenciais por trás disso neste mundo. Olhar diretamente para a lua cheia pode ser um motivo, e eles também podem ser despertados por serem possuídos por um espírito demoníaco ou por serem acordados artificialmente. Neste mundo, havia uma grande parte de pessoas que tinham moléculas demoníacas adormecidas em seus corpos, e a detonação era muito aleatória. Não havia nada a ganhar em insistir na causa do problema. O cenário já havia se afastado da trama original, o que provavelmente se deveu a um efeito borboleta causado por minhas próprias ações. Mesmo que eu não tivesse a menor ideia do que era isso. De qualquer forma, isso já havia acontecido. Nada havia sido preparado até agora, mas eu ainda tinha que fazer alguma coisa. Lady Josephine estava desaparecida. Professores e seguranças procuravam por toda parte. A julgar pelos dois fatos que ainda estavam em andamento, era seguro presumir que Mary ainda não havia sido descoberta. Ela parecia ter fugido para algum lugar como na iteração anterior. Ao contrário do enredo original, provavelmente não é o laboratório. Se fosse esse o caso, ela já teria sido descoberta. Ela até sugou o sangue da própria amiga. E ainda assim ela estava escondida na floresta chorando sozinha. Você sabe o quão difícil foi? Quem diria que aquela vadia teimosa iria cavar um buraco na floresta e ficar lá um mês inteiro? Lembrei-me das memórias do passado que ainda eram muito assustadoras. Na iteração anterior, Paxiu capturou Mary porque o sangue de um vampiro superior era um dos ingredientes do elixir. Aquele bastardo. Ele disse que Mary persistiu na floresta por um mês inteiro. Floresta. Na Academia Mercarva, havia apenas uma floresta. Os campos de caça. As profundezas que estavam fora do alcance dos estudantes normais, devia ser onde Mary estava. Se ela estivesse escondida lá, levaria algum tempo para que os outros professores encontrassem. Eu tive que alcançá-la antes deles, fazer o ataque e subjugá-la. Está bem. Contanto que haja mão de obra suficiente, podemos avançar para a terceira fase e tudo ficará bem mesmo se não a derrotarmos. O chefe final do primeiro arco, Mary, teve 4 fases no total. Para atingir meu objetivo. E se minha hipótese estivesse correta, então nem precisaríamos chegar ao final da fase 4 para completar o ataque. O que era necessário era terminar a fase 2 onde Mary entraria na luta e iniciaria a fase 3. Tudo ficaria bem desde que chegássemos a esse ponto. Embora ela fosse uma chefe poderosa que foi percebida como uma classe única após seu despertar como vampira,
Um grupo de 5 homens com força suficiente foi suficiente para suprimi-la. Em primeiro lugar, o método para vencer a luta contra o chefe do primeiro arco era mirar na lacuna que era criada sempre que Mary retaliava desesperadamente contra os instintos de um vampiro. Sem algo assim, seria simplesmente impossível para o grupo de jogadores do início do jogo derrotar um demi-humano de grau único que era praticamente incomparável em termos de força. Em outras palavras, a questão-chave era se o partido conseguiria aguentar até chegar à última fase da luta contra o chefe. E de acordo com o meu plano, não havia necessidade nem de chegar ao fim da luta. Fase 1, livre-se da horda de monstros. Fase 2, resistir ao bombardeio de magia e infligir algum dano para obter vantagem. E na fase 3, tivemos que lutar contra o familiar de sangue que ficaria furioso dentro do reino do sangue. Depois de derrotar o familiar na fase 3, isso passaria para a mecânica final que leva à fase final, e essa mecânica final foi a chave desta luta. Mesmo sem o jogador, chegar na terceira fase não foi nada difícil desde que tivéssemos personagens nomeados do primeiro ano, mas aguentar. Alice Arden, ferida. Por mim. Doron Arski, armas destruídas. Essa também fui eu. Cranel Luden, núcleo do Golem destruído. Por mim da novo. Os personagens calouros nomeados foram todos desarmados. Que diabos? Porra. Eu estava condenado. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.